Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, eu sou instrutor do curso de Refrigeração e Máquinas de Lavar aqui do Portal. E hoje a gente vai falar sobre manutenção preventiva, o lado bom e o lado não tão bom da manutenção preventiva, os cuidados que você tem que tomar se você vai trabalhar fazendo manutenção preventiva. Tem muita coisa boa, mas tem algumas coisas que você tem que tomar cuidado. Beleza? Então a gente já vai conversar sobre isso, mas primeiro, o que é manutenção preventiva? Essa palavra preventiva vem de prevenir, certo? Eu quero explicar para você entender o que a gente vai colocar aqui. Por exemplo, tomar uma vacina. Não adianta você tomar uma vacina depois que você ficou doente. Você tem que tomar antes para que o seu corpo desenvolva os anticorpos e você não fique doente, ou se você ficar doente, vai vir mais leve aquela doença. Então, essa é uma das ideias. Outra ideia, eu estou com a minha cola aqui do meu lado. Outra ideia é, por exemplo, um extintor de incêndio. Por exemplo, eu estou aqui no meu estúdio. Ontem mesmo eu falava sobre isso, que eu precisava colocar um extintor de incêndio aqui para prevenir, tá certo? Então, é algo que eu nunca desejo usar, um extintor de incêndio, certo? Mas é legal saber que ele está aqui, tá? Inclusive, eu trabalhei numa empresa, de vez em quando eu conto a minha história, eu trabalhei numa metalúrgica e eu fazia parte da CIPA. CIPA, para quem não sabe, era uma comissão de prevenção de acidentes. Então, todo ano a gente fazia um cursinho e uma das partes do curso era sobre extintores de incêndio. E eu era o responsável por sempre estar lembrando, né, a direção, né, o meu gerente, que estava na hora de fazer lá a manutenção dos extintores, porque eles têm uma validade, aí tem que mandar. E o pessoal não gostava muito, porque era tipo um dinheiro que não foi usado, né? Passou um ano, eu não me lembro agora qual era o tempo de validade daqueles extintores, mas o pessoal ficava meio assim, será que vale a pena a gente fazer isso? Não, de fato, por lei tinha que fazer, certo? Se uma fiscalização passasse e tivesse fora da validade, a empresa era multada. Mas o pessoal, eu percebia que eles não ficavam muito contentes quando chegava essa época de fazer a manutenção dos extintores, certo? Porque a percepção que dá é de que é um dinheiro jogado fora. E a gente vai falar disso daqui a pouco. A gente só percebe o valor de um extintor de incêndio quando tem um princípio de incêndio que você, por conta do uso do extintor, você resolve. Legal? Que mais? Por exemplo, aquelas plaquinhas de segurança que você coloca. Às vezes no mercado, você está lá no supermercado, aí tem aquela plaquinha ali, piso molhado, né? Alguém derramou alguma coisa, enquanto que a pessoa da limpeza não vem ali para secar, eles colocam uma plaquinha de piso molhado para ninguém escorregar. Isso é prevenção. Ok? Tinha várias coisas aqui, o cinto de segurança, um capacete, um óculos de segurança, tudo isso é prevenção. Agora vamos falar do nosso assunto, do nosso vídeo de hoje, manutenção preventiva. O que é isso? Manutenção preventiva é algo que você faz, o seu cliente, ele se interessa por isso, e ele contrata um técnico de refrigeração para fazer a manutenção preventiva das geladeiras, do equipamento. Normalmente são comércios. Comércio que tem muitas geladeiras, certo? Freezer, geladeira, equipamentos de refrigeração em geral. Ele contrata um técnico para periodicamente, o que é periodicamente? De tempo em tempo, fazer uma manutenção preventiva. Essa periodicidade... Ixi, agora não vai sair. Esse período de tempo pode ser mês a mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses. Eu aconselho que não passe disso. Depende muito do local onde esse equipamento está. Por exemplo, eu já fiz manutenção, por exemplo, no aeroporto. E eu nunca vi um lugar para ter mais poeira do que o aeroporto. Então, a cada 15 dias tinha que fazer a manutenção preventiva, porque em 15 dias já enchia de poeira os condensadores, por exemplo, e tinha que estar constantemente limpando, senão o rendimento dos equipamentos caía. Tem lugares que são mais fechados, por exemplo, um shopping center, ele tem menos poeira suspensa, então você pode dar períodos
maiores, mas disso a gente fala daqui a pouco. Eu só quero que você primeiro entenda o conceito. Então é isso, certo? Quais as vantagens para o cliente? As vantagens para um cliente fazer uma manutenção preventiva é que os equipamentos dele vão estragar menos. Deixa eu explicar. A principal parte de manutenção preventiva é não só isso. Daqui a pouco eu falo mais tudo que você deve olhar, tá, numa manutenção preventiva. Mas o principal que a gente tem visto é o condensador sujo, tá? Nessas geladeiras que tem condensador com forçador de ar, ele junta muita poeira. É o principal que derruba muito a eficiência do equipamento, podendo levar esse equipamento até a estragar outras peças muito caras. Tá bom? Então a vantagem para o cliente, primeiro, é economia de energia, certo? Porque não é só isso que a gente faz. O técnico, ele já verifica as borrachas. Tem vários itens que a gente verifica. Daqui a pouco eu falo, é melhor, tá? Mas sobre as vantagens, então, para o cliente, é economia de energia, quando ele faz um técnico, faz uma boa manutenção preventiva, vai economizar energia. Então, muitas vezes, aquele dinheiro que ele gasta na manutenção, ele economiza no consumo de energia. Vai melhorar muito o rendimento dos equipamentos, correto? Vai gelar mais e mais rápido, certo? Digamos, uma geladeira com o condensador todo sujo, ela não vai atingir a mesma temperatura que uma geladeira ou um freezer super limpinho. Legal? Então, é outra vantagem. Os alimentos, que são as bebidas, os alimentos, eles vão ser melhor conservados. Que mais? Vantagem para o cliente. Quebra de peças. Por exemplo, compressor. Ele vai ter uma durabilidade muito maior quando faz a manutenção preventiva, porque ele vai trabalhar em condições menos estressantes, certo? É mais ou menos como o camarada que tem um carro e ele dirige o carro na rotação normal, na rotação, certo? Com água no radiador, tudo mais. Aquele motor ele vai rodar por centenas de quilômetros, correto? Ao passo de se colocar o carro na mão de um cara que não é cuidadoso. Ele não troca o óleo, ele não coloca água no radiador, ele só anda super acelerado, dando aqueles arranques. Então esse carro rapidamente vai estragar o motor, tudo. Deu para entender a ligação? É a mesma coisa com o equipamento. Então tem muita vantagem para o cliente. E tem muita vantagem também para o profissional, porque ele vai ter um dinheiro recorrente, correto? Então, ele vai colocar periodicidade, ele vai colocar os intervalos entre os atendimentos, não sai, ele vai colocar os intervalos entre os atendimentos de acordo com a necessidade. Não adianta o cliente, eu quero que seja 3 meses. Mas não adianta, se com 1 mês a geladeira já está totalmente tomada de poeira. Uma loja de rua, certo? Digamos, uma loja que tenha a porta na rua, vai ter muito mais poeira do que uma loja de shopping. É isso que o seu cliente vai ter que entender, certo? Então isso daí vocês vão ter que desenvolver esse intervalo entre cada manutenção preventiva. Tá certo? Então, é bom, já falei que é bom para o cliente, é bom para o técnico, porque ele vai ter essa recorrência de faturamento, é algo previsível, é algo que ele já conta, e é muito legal. Então, se ele tem vários clientes desse, fazendo manutenção preventiva, acaba sendo uma renda recorrente, que é bem legal. Certo? Então, é legal. Daqui a pouco eu vou dar umas dicas para vocês de como fazer até criar um contrato de manutenção preventiva. O que é que você tem que levar em conta? O que é que você deve colocar no contrato? Beleza? Então eu falei agora das vantagens. Agora eu vou falar das desvantagens que acontece quando você faz uma manutenção preventiva, o que pode acontecer no meio do caminho. Bem, vamos lá, continuar falando. A gente já vai falar da parte negativa
da manutenção preventiva. O que você tem que tomar cuidado para não cair em uma roubada? Mas primeiro, deixa eu falar dos nossos parceiros aqui do canal. Por exemplo, a Brasweld. Brasweld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para a área de refrigeração. A Lumax Mega Pro, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas, são alguns dos produtos da Brasweld. Procura os produtos Brasweld numa loja de refrigeração pertinho de você. Facilita Técnico. Facilita Técnico é aquele que, na minha opinião, é o melhor aplicativo para celular para o técnico de refrigeração. Ele possui o maior acervo técnico da América Latina, com mais de 12 mil diagnósticos de falhas, código de erros, manuais técnicos, informações sobre compressores, régua de gases, cálculos de sensores e muito, muito mais. Você baixa, tem para Android, tem para iOS, usa gratuitamente por 30 dias. Depois disso, você paga uma pequena anuidade. Se gostar do aplicativo, paga uma pequena anuidade e você tem acesso a tudo isso. E se você usar o nosso cupom PORTAL15, você, em cima daquilo que já é muito barato, você ainda leva 15% de desconto. Então, descomplica e usa o Facilita. E por fim, porém não menos importante, a Elite. Elite é uma marca de ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Elite é uma marca da Samatec. Entra no site da Samatec, vai lá na aba Ferramentas, vai com tempo, porque tem muita coisa. E você com certeza vai encontrar aquelas ferramentas que você nem sabia que existia, mas que estão fazendo muita falta na sua maleta. Legal? Bom, vamos continuar então. Então, eu vou dar alguns conselhos e vou dizer o que pode dar errado no meio do caminho. Por isso, faz dessa forma. Quando um cliente entrar em contato com você para fazer manutenção preventiva, ou você pode oferecer manutenção preventiva também para um cliente que você já tem. Você já atende o cliente, você já fez... Digamos, você vai em um comércio, uma lanchonete, um mercadinho, alguma coisa assim, e o cliente, você vê que ele tem vários equipamentos e oferece para ele a manutenção preventiva. Aí você explica, a manutenção preventiva eu não vou explicar tudo de novo para você, né? É uma manutenção que a gente faz periodicamente para que o equipamento funcione bem, melhor, evite quebras, etc. Aí você explica tudo para ele, você é esperto, você vai fazer direitinho. Certo? Então pode ser dessas duas formas. Ou o cliente entra em contato ou você oferece para ele. Se você oferecer, boa parte dos seus clientes vão querer fazer e fechar com você. Agora, o que você deve levar em consideração? Primeiro, a quantidade de equipamentos que esse cliente tem. Porque o valor dessa manutenção preventiva vai ser de acordo com a quantidade de equipamentos. Quanto mais equipamentos tiver, você pode cobrar um pouco mais barato, tá bom? É diferente o valor que você cobraria de um cliente que tem 10 equipamentos e outro que tem 3, certo? O que tem 3 você tem que cobrar um pouco mais, porque vai envolver o deslocamento, certo? E você se deslocar para arrumar 3, para fazer a manutenção de 3, você vai ter que dissolver naqueles 3. Quando você dissolve em 10, o valor cai. Deu para entender o conceito? Legal. Agora uma dica para vocês é antes de fazer o contrato, porque sim, o ideal é que você faça por escrito um contrato de manutenção preventiva com os valores, um contrato de pelo menos 1 ano, certo? De manutenção preventiva. O ideal é que você faça uma análise primeiro da situação geral dos equipamentos. Então, a primeira coisa, antes de você chegar e fechar a manutenção, é você chegar, olhar os equipamentos um por um e fazer lá um checklist de tudo que tem que ser feito naquele equipamento. Dá uma olhada no ventilador do condensador, como é que ele está, já está meio capenga, já está meio fazendo barulho. Certo? Já dá uma olhada no compressor também, está muito barulhento. Dá uma olhada nas borrachas, dá uma olhada geral nos equipamentos antes de fechar.
E aí você coloca para ele, olha, tudo bem, a gente fecha, mas antes da gente fechar, tem que fazer tudo isso daqui, certo? Porque senão você já vai pegar uns equipamentos todos cheios de problemas, e aí não vai funcionar muito bem a sua manutenção preventiva com os equipamentos dessa forma, tá bom? E outra coisa, no primeiro, eu costumava fazer assim, tá? Nos meus contratos. A, a primeira manutenção preventiva era mais cara. Por que era mais cara? Porque você ia pegar muitas vezes os equipamentos muito detonados, sujo. E eu gosto de deixar os equipamentos muito bonito, limpo, sabe? E às vezes a gente pegava aqueles equipamentos muito estragados. Então, o primeiro atendimento eu cobrava mais caro, certo? E a partir do segundo, aí era aquele valor da manutenção preventiva, certo? Porque aí dá menos trabalho, certo? A manutenção preventiva, depois que você já fez aquela primeira bem feita, as demais vai dar menos trabalho, certo? Normalmente é tirar a poeira, aferir o gás, verificar a borracha, se tiver um pouco desregulada a porta, você regula, etc. Vai ficar mais fácil da segunda em diante. Então, eu já previa tudo isso antes, em contrato, antes de começar. Outra coisa, quando você vai fazer uma manutenção preventiva, você faz, e para cada equipamento você vai abrir uma ficha, como se fosse um prontuário médico, certo? Quando você vai no médico, né, se você vai sempre naquele mesmo médico, eu tenho, né? A minha médica, eu sou diabético, então estou constantemente lá fazendo consulta, então tem lá o meu prontuário. Ela vê lá os marcadores, né, dos meus exames, se melhorou, se piorou, ela vai regulando tal. Então mantenha uma ficha para cada equipamento, certo? Descreve o equipamento, coloca lá, geladeira 1, freezer 2, etc. E aí você mantém uma ficha para cada um deles. E ali você vai anotando e vai ticando. Faz um checklist, fala, ventilador, ok. Vedação, ok. Compressor, mede a amperagem do compressor. Compressor com amperagem alta é sinal que alguma coisa pode estar errada. Certo? Faz isso daí. E aí, quando você termina, você faz um relatório, certo? E passa o relatório para o seu cliente com as recomendações. Precisa trocar o ventilador do freezer, precisa trocar a borracha da geladeira. E aí, o cliente, ele tem que aprovar, entendeu? Você não vai. Como é que você vai fazer? Você dá a sugestão, é como você ir no médico, aí ele te passa a receita, você vai tomar esse remédio, e aí você não toma. E aí você fica doente, e aí você reclama com o médico, e ele fala, pô, mas você não tomou o remédio, você não fez o que eu mandei. Então, quando você chega e faz uma recomendação, isso daí tem que estar também no contrato, tá? De que o cliente ele deve atender às recomendações do técnico. E outra coisa, estipula também um valor mais baixo para o seu cliente, certo? Inclusive, você pode fazer até uma tabela especial para ele. Digamos, uma troca de compressor. Normalmente você cobraria, digamos, dar um exemplo aí, R$ 1.500 por a troca de um compressor. No caso de um cliente que ele já faz a manutenção preventiva, esse valor cairia, digamos, 50%. Não sei, tá bom? Estou chutando aqui, mas algo que ele sinta, que ele tenha uma percepção de que está levando alguma vantagem, certo? É importante, aí você chega e coloca uma tabela, troca de compressor, troca de borracha, o preço normal que seria e o preço que ele vai pagar, para ele ter essa percepção de que ele vai levar alguma vantagem. Isso daí é importante, tá bom? Ok? Isso daí é para começar, então é tudo no papel, você assina e ele assina também. Agora eu vou te falar do lado negativo do que acontece. Não é com todos os clientes, tem cliente que ele é muito consciente, tem cliente que não é tão consciente assim. Então deixa eu te explicar. Algumas experiências que eu tive. Por exemplo, de clientes que você chega, faz a manutenção preventiva, e aí passa 2, 3, 4 meses. E aí o cliente acha que ele está jogando dinheiro fora.
porque não está quebrando as geladeiras. Quando é justamente isso que não era para acontecer, certo? Você está fazendo um bom serviço e ele começa a achar que ele está gastando dinheiro à toa. É mais ou menos como o camarada que ele paga o seguro do carro e passa o ano inteirinho. Ele pagou o seguro e não bateu o carro, não deu problema nenhum. Eu mesmo. Eu pago o seguro do meu carro desde 2008, certo? E eu nunca tive problema de acidente com o meu carro para arrumar pelo seguro. Nunca, nunca, nunca. As únicas, eu acho que teve 2 vezes que eu tive problema para o carro parou e teve que rebocar. Eu chamei o guincho. Isso daí desde 2008 até hoje, usei 2 vezes. E aí dá aquela percepção, será que eu estou jogando dinheiro fora? Cara, mas a hora que eu precisar vai ser bom saber que a gente tem o seguro. Uma vez aconteceu comigo, roubaram um carro, uma, uma Montana que a gente tinha aqui na nossa oficina, levaram essa Montana embora e ela estava no seguro, ainda bem. Então eu não fiquei nem muito preocupado. Ia perder as ferramentas, né? Levaram com ferramenta e tudo. Mas o principal era o carro, né? O mais caro era o carro. E aí já entrei no seguro e tal, fiquei tranquilo, não arranquei os cabelos, senão eu teria ficado desesperado. Então vale a pena quando acontece. E no final, mais tarde, a gente encontrou a Montana intacta, nem as ferramentas tiraram, estava intacta, intacta mesmo. A gente recuperou, então nem isso. Então eu pago o seguro, mas pago com gosto, sabendo que o dia que eu precisar, eu vou estar respaldado, entendeu? Então é mesmo assim, às vezes tem cliente que tem essa consciência, tem cliente que não tem. Que mais? Outra coisa, e essa é a pior de todas. O cliente, quando ele acha que a geladeira dele não vai quebrar. Ah, mas eu estou fazendo manutenção preventiva? Como assim a geladeira quebrou? Então não está adiantando nada fazer a manutenção preventiva? Pois é, mesmo fazendo a manutenção preventiva, vez ou outra, a geladeira vai quebrar. É que normalmente, quando você faz a manutenção preventiva, você consegue detectar, se você fizer bem feita a manutenção preventiva, por exemplo, testando o sensor, a amperagem, porque às vezes o cara também, o profissional, ele faz e ele só quer saber de receber. Aí ele chega lá, dá uma espanada no condensador, pronto, está feito. Não, não é assim. Você tem que ver como é que está a pressão. Se tiver uma Schneider, coloca lá o manômetro para testar, para aferir a pressão do gás, como é que está trabalhando, está dentro da normalidade. Testa a amperagem, porque essas coisas, antes de um compressor pifar, essas coisas elas alteram, correto? O ventilador começa, ele desgasta, né, o eixo dele e começa a rodar mais devagar, fazer barulho. Trocar. Você já canta a pedra lá para o seu cliente. Fala, ó, tem que trocar esse ventilador, senão vai dar problema. E é dessa forma, tá bom? Que a gente faz. E às vezes tem cliente que não quer. Eu já tive clientes que ficaram. Eu fiz 2, 3 meses de manutenção preventiva e no meio da manutenção quebrou um compressor. Aí o cliente ficou bravo. Ah, mas não era para quebrar. Meu, eu não sou mágico, não faço milagre, tá certo? E aí eu até interrompi. Quando você percebe que o cliente não... Ah, mas tem contrato. Ótimo. Ele não quer continuar, eu também não faço questão. A gente rasga o contrato e vida que segue. Certo? Então eu prefiro fazer uma manutenção preventiva quando eu faço um serviço. Certo? Eu faço um serviço, digamos, eu troco um compressor, eu já dou uma limpada no condensador, eu já dou uma ajustada na borracha, se for possível. Se não for possível, eu já aviso o cliente, olha, seria bom se você trocasse essa vedação também. Certo? Eu prefiro não fechar contrato. Se o cliente quiser muito, eu fecho, tá bom? Mas hoje em dia, eu não ofereço esse tipo de manutenção preventiva. Não ofereço justamente porque eu tive esses probleminhas no meio do caminho. Valeu? Galera, é o seguinte,
Se você tiver afim, agora chegou a hora de eu fazer o meu jabá. Tá afim de aprender refrigeração, conserto de máquina de lavar, controlador digital? Tô deixando todos os links dos meus cursos aqui embaixo. É muito, muito acessível, valor muito acessível. É para quem não sabe nada, que a gente começa do absoluto zero e vai evoluindo até que você se torne um profissional altamente qualificado. É para quem já sabe um pouco, já está no ramo, mas sente a necessidade de se aperfeiçoar, se atualizar, inclusive a nova tecnologia inverter está disponível no nosso curso. Beleza? Bom, agora é com você. Se você quiser dar uma virada de chave na sua vida profissional, financeira, vir estudar comigo, links na descrição, tô te esperando. Valeu? Pessoal, forte abraço, valeu demais, até a próxima.